Bom dia, turminha! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 15/4. Na semana passada, nós começamos o uso da apostila. Uma apostila que agora vai ser parte da nossa rotina diária de estudos. Essa apostila veio do governo do estado e agora como é que nós usaremos? 2 dias na semana, nas aulas de português, usaremos essa apostila. Como é que vai ser? Vai ser assim. Nesses 2 dias, teremos a aula referente a algum descritor de língua portuguesa. Como vimos na aula passada, o que é um descritor? É uma habilidade de compreensão de texto que você precisa ter para saber responder uma determinada pergunta de interpretação. Certo? Precisa você saber os números dos descritores? Claro que não precisa. Isso é só para a organização do professor, mas você precisa ter habilidade para poder compreender a questão e responder adequadamente. E a partir do estudo dos descritores é que você vai adquirir essa habilidade. Por isso a importância de estudarmos os descritores, certo? Então, semana passada, nós começamos o estudo com a apostila e estudamos o primeiro descritor, o D1. O que é o descritor D1? Localizar a informação explícita. E hoje iremos corrigir a atividade da semana passada e dar continuidade ao estudo dos descritores. Retomando um pouquinho sobre o descritor D1 da semana passada, que é localizar a informação explícita, o que é localizar a informação explícita? Informação explícita é algo que está lá presente, escrito, dá para ver e identificar facilmente num texto. Informação explícita é algo que está lá, escrito, mesmo com outras palavras, mas o leitor identifica facilmente a informação. E o que é informação implícita? É o que iremos estudar hoje com o descritor D3. Informação implícita é algo que não está escrito no texto e você não vai encontrar facilmente. Você vai ter que analisar o texto, utilizar seu conhecimento que você já tem. Conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo, professora? São as informações que eu aprendo convivendo com meus pais, com meus amigos, na sociedade. Exemplo, quando eu digo, menino, joga isso no mato. Você é do Ceará, você sabe o que significa isso, não sabe? O que é jogar no mato? Jogar no mato é pegar algo e jogar no lixo. Mas se você fosse de outra região do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, naquela região sul do Brasil, será que você saberia o que é jogar isso no mato? Com certeza não. Você não teria conhecimento de mundo, do dialeto do cearense, para compreender que jogar isso no mato é jogar no lixo. Você só compreende porque você convive no Ceará e conhece o dialeto aqui do Ceará, que é bem específico. Igual tem falas lá do Rio do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que você não vai conhecer, porque é específica daquela região. Então, se eu pergunto a você o que significa joga isso no mato, numa questão de um texto, você, como cearense, você vai compreender, mesmo não estando lá escrito que é jogar no lixo. Mas você vai compreender porque você tem conhecimento de mundo para compreender. Então, isso é localizar a informação explícita. Mesmo que não esteja lá escrito, você, a partir dos seus conhecimentos, você consegue interpretar o que a questão quer. Então, a partir do seu conhecimento de mundo ou do contexto do texto. E é isso que iremos estudar com o descritor D3. Mas, primeiramente, hoje, iremos iniciar retomando o descritor D1, que é localizar a informação explícita, certo? Então, vamos retomar o descritor D1
corrigindo a atividade da semana passada. 2 questõezinhas. Sempre vai ser assim. Quando for dia do estudo da apostila, toda vida que for dia do estudo da apostila, vai ter 2 questões para vocês responderem, tá certo? Da apostila. E eu sempre coloco no grupo em forma de print, que fica melhor para vocês acessarem, tá certo? Então, vocês fazem o estudo e respondem e mandam o gabarito para mim, tá certo? Então, hoje iremos corrigir. Ao final dessa aula, eu mandarei para você mais 2 questõezinhas do descritor D3. E depois dessa aula, sexta-feira, então, quarta, apostila, quinta, apostila e sexta-feira é apostila? Não, não é apostila mais. Sexta-feira é no livro. Então, a nossa rotina de estudo vai ser assim: 2 dias apostila e no terceiro dia livro, tá certo? Compreendido? Ótimo. Agora, vamos retomar o descritor D1, corrigindo a atividade da semana passada. Vamos comigo? Revisão do descritor D1 da atividade de ontem. Farei a correção. Vamos acompanhar comigo? Bem, retomando ao descritor D1, que é o D1, localizar a informação explícita. O que é explícito? Algo que dá para ver, está lá presente, sem nenhuma dúvida. Algo que está no texto. Passei 2 questões, a 2 e a 3. Vamos ver se vocês conseguiram responder adequadamente? Vamos lá. Vou ler a primeira. Galo de Campina. O galo de Campina, conhecido na Amazônia por tangará, pertence à família do cardeal. Suas penas são escuras, mas a cabeça e o pescoço são vermelhos. Alimenta-se de sementes, frutinhas e insetos. Vive em bando nas caatingas do Nordeste e no Brasil Central. Do mesmo jeito que outro pássaro, o currupião. Os 2 são considerados as mais belas aves da região. O galo de Campina não canta quando está engaiolado, só canta em liberdade, numa certa época do ano, e de manhã bem cedinho. Em Alagoas, onde ele tem fama de cantor, é treinado e vendido a preços muito elevados. De acordo com o texto, o galo de Campina é vendido por preços elevados, de acordo com o texto. Veja aquela dica que eu dei ontem? De acordo com o texto, é para tirar algo que está escrito no texto. Então, vamos aqui. O galo de Campina é vendido por preço elevado em Alagoas, na Amazonas, no Brasil Central ou no Nordeste? Vamos lá, o galo de Campina, eu tenho que voltar no texto para poder compreender. Vamos ver se vocês fizeram assim. O galo de Campina não canta quando está engaiolado, só canta em liberdade, numa certa época do ano, e de manhã bem cedinho. Em Alagoas, onde ele tem fama de cantor, é treinado e vendido a preços muito elevados. Então, aonde é que ele é treinado e vendido a preços elevados? Em Alagoas. Não é na Amazonas, ele é original da Amazônia, da Amazonas, ele é original do Brasil Central, do Nordeste, ele aparece nesses 3 cantos. Diz que ele é de origem desses 3 cantos, tanto do Nordeste, Brasil Central e da Amazonas. Diz aqui que ele tem origem nesses cantos. Porém, ele é vendido em Alagoas. Olha, está presente no texto. Então, o que é informação, localizar a informação explícita? É pegar e tirar a informação que está presente no texto. E está aqui, em Alagoas, onde ele tem fama de cantor, é treinado e vendido a preços muito elevados. Em Alagoas. Quem colocou a questãozinha A está certo. Viu? Quem colocou A está certo. Vamos para a próxima. Pescaria. Estava o homem pescando calmamente quando Bocão e a mãe dele se aproximaram do pescador. O Bocão disse: "Pega um peixe para eu ver."
O homem ficou caladinho. Ai, o Bocão disse de novo. Ei, moço, pega um peixe para eu ver. Nada. Ai, o Bocão repetiu. Aí o Bocão repetiu. Ô moço, pega um peixe para eu ver. Aí a mãe do Bocão disse: Não pegue, não, moço, enquanto ele não pedir, por favor. Terceira questão. Na fala da mãe com o pescador, é possível observar que ela queria que seu filho fosse, então, calmo, educado, esperto ou rápido. Vamos lá. Você acha que é qual? Nós vamos ter que localizar essa informação no texto. Ela está no texto. Quando a mãe diz, e aí a mãe do Bocão disse, não pegue não, moço, enquanto ele não pedir, por favor. Isso diz o quê? Que ele tinha que ser o quê? Se eu tenho que pedir, por favor, eu tenho que ser o quê? Calmo, educado, esperto ou rápido? Eu tenho que ser educado. Se você colocou essa informação, está certo, porque a partir do momento que, olha, essa informação está aqui no texto, a mãe diz, não pegue não, moço, enquanto ele não pedir, por favor. Isso é a mesma coisa dela dizer o quê? Não pegue enquanto ele não for educado com você. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Essa informação está no texto. Então, o que é o descritor D1? Retirar a informação que está presente no texto. Vamos ver se vocês acertaram mesmo? O gabarito? Então, a resposta certa era A e B, da atividade de ontem, certo? Agora, nós vamos iniciar o estudo do descritor D3. Mas antes, vamos concluir aqui o descritor D1. O que é o descritor D1? Localizar a informação que está escrita no texto, presente no texto. Não precisa eu interpretar algo que está fora, não. É que está presente no texto. Então, eu vou tirar o que está aqui, tá certo? E agora nós vamos para o estudo do descritor D3. D3, inferir sentido de palavra ou expressão. O que é inferir? É interpretar. Eu tentar usar meu conhecimento de mundo. O que é isso, Laís? Conhecimento de mundo? As coisas que eu já conheço, que eu já vi, que eu presenciei, certo? Que eu já escutei, para poder compreender algo. Quando eu digo a seguinte frase, meninos, joga isso no mato. Se você é do Ceará, você vai saber o que é, não é? O que é jogar no mato? Jogar algo no lixo. Mas se você fosse do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, se você fosse dali, daquela região, e eu chegasse lá e dissesse a você, jogue isso no mato, menino, você não ia compreender que era para pegar algo e jogar no lixo, não. Você ia procurar um matinho para jogar alguma coisa lá no mato. Por quê? Porque as pessoas que são daquela região não têm o conhecimento da linguagem que é utilizada no Ceará, das expressões que são próprias da nossa região. Então, tem expressões que são próprias do Ceará. Então, só quem mora no Ceará vai compreender. Como tem expressões que são próprias da região do Sul e que só vai compreender quem tem convívio com as pessoas do Sul. Então, o que é inferir sentido de palavra e expressão? É eu pegar uma palavra em que ela vai ser utilizada em um contexto diferente, em um significado diferente do dicionário, e a partir dessa palavra, eu relacionar ela ao seu contexto e ao meu conhecimento para poder compreender o que ela quer dizer. Vamos ver o que é isso direitinho na questão exemplo. Vamos lá, vamos começar aqui a questão 2, a atividade 2, com a questão exemplo, sobre o que? Sobre inferir sentido de palavra ou expressão, que é o descritor D3. Caro aluno, como já dissemos anteriormente, os textos apresentam informações explícitas. Lembre de descritor 1, que é informação explícita? Algo que está escrito no texto, não preciso procurar fora. Que são facilmente identificados a partir de uma leitura atenta do texto. Outras informações, porém, necessitam de uma atenção maior, pois estão implícitas. O que é uma informação implícita? É que não está escrito no texto, é o contrário da explícita.
implícita não está escrito no texto. Você vai ter que usar sua compreensão de mundo e do contexto da frase. Como eu falei para vocês, se eu pegar a palavra casa, isoladamente é o quê? Moradia, habitação. Mas se eu colocar dentro do contexto, ele não casa com você mais. Esse casa tem significado de moradia? Não. Ele tem significado de matrimônio, casamento. E como você sabe disso? Pelo contexto em que a palavra foi empregada, ou até mesmo pelo conhecimento de mundo que você tem. Que casamento é uma união, que casa, nesse contexto aí, nessa frase, foi empregado como significado do verbo casar, casamento, certo? Então, isso é uma informação que não está escrita no texto, na frase, mas eu utilizei uma informação implícita, ao contrário do descritor de um, que é informação explícita. Ou seja, não estão claras, mas podem ser subentendidas. Muitas vezes, para efetuarmos uma leitura eficiente, é preciso ir além do que foi dito, ou seja, ler as entrelinhas. Para compreender melhor, observe a questão a seguir. Então, vamos lá, observar essa questão para ver se vocês compreenderam o que é o descritor de 3. Berto. Berto era um abominável homem das neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto das distantes florestas. Certo dia, Berto estava perseguindo 2 borboletas quando elas pousaram em uma pedra. Silenciosamente, ele rastejou para perto delas, mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Berto mergulhou na moita para se esconder, mas aí os galhos tinham vários espinhos. O garotinho andou até Berto. Desculpe-me, disse ele. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você? Eu sou Berto, um abominável homem das neves. Esse foi o texto. Vamos ver o que o texto quer? O que a questão quer? A questão vai procurar o quê? Uma palavra, uma expressão e identificar esse significado dentro do contexto, uma informação implícita. Então, de acordo com o texto, Berto se assustou porque viu A. 2 borboletas na pedra. B. O caminho de casa muito distante. C. Os vários espinhos no galho. Ou D. Um ser humano pela primeira vez. Então, não tem escrito no texto a resposta, é sua compreensão. Por isso que é uma informação implícita, é o sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto. Então, é uma informação que não vai estar escrita, mas eu vou, a partir do contexto, eu vou compreender, certo? Então, aqui, ó. A. 2 borboletas. Ó, Berto se assustou porque viu 2 borboletas? Foi por isso que ele se assustou? Ó, que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Vamos aqui, ó. Silenciosamente, ele rastejou para perto delas. De quem? Das borboletas. Mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! O que foi que assustou ele? Ele nunca havia visto nada igual. O que é que ele nunca tinha visto nada igual? Berto mergulhou na moita para se esconder, mas ai! Os galhos tinham vários espinhos. O garotinho andou até Berto e falou: Desculpe-me, disse ele. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você? Então, foi as borboletas que assustou ele? Não, não foi. Então, essa não está certa. Não foi as borboletas que assustou ele. O caminho da casa muito distante? Diz isso no texto? Não, não foi o caminho da casa muito distante. Não diz isso e não dá para compreender isso. Os vários espinhos no galho? Ele se assustou por causa dos espinhos no galho? Por que ele foi parar no galho? Nesses galhos? Por quê? Porque ele viu o quê?
Ele viu um garotinho, olha aqui, ó. Silenciosamente ele rastejou para perto delas, da borboleta, mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Nunca tinha visto um garoto na vida. Então aí ele mergulhou nos espinhos. Então essa não é certa. Está errada. D. Um ser humano pela primeira vez. Quando eu digo que susto, ele nunca havia visto nada igual. Se ele não viu nada igual, o que foi que ele nunca viu nada igual? Um ser humano. Ele nunca viu um ser humano. Então a resposta certa é essa. Tá escrito isso no texto? Não, mas dá para interpretar, certo? Então a resposta certa é a D. Isso é o descritor D3. O que é o descritor D3? É compreender algo que não está lá escrito no texto, mas pelo contexto dá para se compreender, certo? Vamos ver. Isso, ó, foi a 3 mesmo, a D mesmo. Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Inicie a atividade lendo o texto com bastante atenção. Fizemos. Em seguida, leia o comando da questão e os itens. Fizemos. Observe que Berto se assusta com a presença do garotinho, ao afirmar que ele nunca havia visto nada igual. Essa expressão, nunca havia visto nada igual, é possível compreender, embora esta informação não apareça de forma explícita no texto, que Berto estava vendo um ser humano pela primeira vez. Dessa forma, a alternativa é a D. Então, a expressão nunca havia visto nada igual é o que dá a entender o quê? Não está escrito, mas dá a entender que ele nunca tinha visto um ser humano, por isso que ele se assustou. Então, a resposta certa realmente é a D, certo? Agora, para reforçar o estudo desse descritor, igual ontem, como é nossa rotina agora? 2 dias. A apostila do estudo de compreensão de texto dos descritores, em que nós vamos falar sobre um descritor em cada dia e fazer um exercício sobre ele, tá certo? E no terceiro dia, que é a aula de amanhã, nós vamos para o livro, tá certo? Então, hoje vocês vão responder a questão 2, certo? Que eu vou enviar para vocês. E a questão 3, certo? Como é que vocês vão responder? Ontem eu até comecei o vídeo, mas tive que deu uma bloqueada, não sei por quê. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão no caderno e colocam lá. Atividade de língua portuguesa. De língua portuguesa. Aí vai no caderno, coloca a data. Qual é a data? Aí coloca a data, certo? Embaixo, o que é que você faz? Embaixo bota gabarito, atividade, aliás, segunda